Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Você pode acompanhar por YouTube, procura lá por A Sombrinha no Vento, ou se você preferir, por podcast mais Instagram. Procura aí no seu agregador favorito de podcasts por A Sombrinha no Vento, e aí para você ver as imagens, você me segue no Instagram em @assombrinhanovento. Como sempre lembrando, aqui é sem spoilers, ok, gente? Então, se você ouvir tudo na ordem ou assistir todos os vídeos na ordem, você não vai ter nenhum spoiler. Mas, claro, você tem que começar desde lá do número um, tá bom? Todos os episódios são numerados. Se você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, ou o primeiro episódio do podcast que você está ouvindo, volta e ouve ou assiste tudo lá desde o número um, tá bom? Vamos para o nosso episódio 18, então. Hoje a gente vai ler o capítulo 17 de A Sombra do Vento. Esse capítulo é curto, né? O anterior foi super comprido, mas esse ele é bem curto até. Então, não tem muitas referências, tá? O episódio de hoje vai ser curto. Yeah! Mas em termos de história, a gente já começa a ficar muito intrigado. Porque o que que acontece? O Daniel ele decide visitar o Palacete Aldaia e ele acaba descobrindo algumas coisas, né? Ele acorda de manhã e resolve ir lá na Avenida del Tibidabo 32, que era o endereço que estava lá na carta, né? Aquela carta da Penélope, que tinha sido enviada para o Julian, mas que nunca chegou até as mãos dele, enfim. Isso tudo a gente já discutiu nos últimos capítulos. E aí, então, ele resolve ir até esse endereço, e aí na porta ali da casa, ali na rua, ele vê um cara lá varrendo o chão e ele começa a fazer umas perguntas: "Ah, você conhece a família Aldaia, tal?". E aí o cara conta várias coisas para ele. Então, resumindo, tem 3 coisas importantes que o Daniel descobre conversando com esse cara aí. Aparentemente, segundo o cara aí, a família Aldaia não tinha uma filha. Então, fica uma história esquisita, porque assim, quem seria a Penélope então? Porque ela assinou como Penélope Aldaia. Ou se ela realmente era aí, digamos, filha da família Aldaia, o que aconteceu com ela, de maneira que as pessoas acham até que a família não tinha filha. Meu Deus, né, que pode ter acontecido? A gente descobre também que o Jorge, que a Penélope mencionou na carta dela, era o filho mais velho dessa família Aldaia. Então, supostamente, se ela for realmente, né, aí filha da família Aldaia, seria o irmão mais velho dela. E aí também fiquei me perguntando, será que esse Jorge aí seria aquele Aldaia que era amigo do Julian Carax? Lembra que a dona Aurora lá, quando o Daniel foi no apartamento lá dos Fortuny, onde Julian cresceu, ela conta: "Ah, tinha um Aldaia lá que era amigo do Julian", e ela não sabia dizer o primeiro nome. Então talvez fosse esse Jorge. Se for ele mesmo, como é que eles passaram de grandes amigos para o Jorge querer matar o Juliano, né, porque na carta a Penélope fala: "Ah, o Jorge jurou que se te ver uma se te encontrar outra vez, ele te mata". Então, assim, como eles passaram de grandes amigos para um jurar matar o outro, né. Que será que aconteceu? E a última coisa que a gente descobre é que essa mansão abandonada aí dos Aldaia, ela tem fama de mal-assombrado. O povo ouve umas vozes, uns gritos, umas portas batendo, então, assim, diz que é uma coisa bem sinistra. Basicamente é isso, então. Então a gente vai entrando nos nossos detalhezinhos, hoje tem bem pouca coisa. A primeira coisa que eu quis trazer para vocês foi o Finisterre, que aparece aqui. O Daniel ele tá indo lá, né, até o número 32 da avenida do Tibidabo, então ele pega um bonde, ele pega o metrô lá, uma espécie de funicular, vai até lá a montanha do Tibidabo, que eu já comentei, que tem aquele parque de diversões antiquíssimo, que funciona há mais de 100 anos, lembra? Isso eu já falei em alguns episódios aí para trás. E aí ele desce ali na estação, então, Tibidabo, que fica aí nessa próximo dessa montanha e próximo, claro, da avenida do Tibidabo, e aí ele vai pegar um bonde para ir até o número 32. Então ele sobe no bonde e fala assim: "Só vou até o número 32", avisei o trocador oferecendo meu melhor sorriso. Aí o trocador, que no caso é o cobrador, né, responde: "Pois para mim dá no mesmo se fosse até Finisterre", retrucou ele indiferente. Então onde que é Finisterre, né, uma cidade aí na Espanha, e ela é a cidade que fica no ponto mais oeste da Espanha, então ela fica ali, virada para o Atlântico,
né, em cima de Portugal, e fica numa espécie de bico, assim, e então ela fica ali no fim da terra mesmo, que o nome aí vocês devem ter adivinhado, né, o nome significa fim da terra. Então é o ponto mais oeste aí da Espanha e, portanto, Finisterre. E assim acaba ficando praticamente diametralmente oposta a Barcelona, né, que Barcelona fica lá do outro lado da Espanha e para o sul. Então, e Finisterre fica para o norte e para oeste. Então, tá aí, nem que ele fosse até lá ao fim do mundo, o cobrador queria que ele pagasse, obviamente, né. E aí eles ficam meio o Daniel: tá fazendo aquela cara de: "Pô, eu só vou andar super pouquinho, será que não dá pra deixar eu andar na faixa?". E aí o cobrador fala: "Não, não, aqui todo mundo paga", porque tinha até 2 frades lá no bonde, ele fala: "Até os frades pagaram, então não vem que não tem". E aí a frase continua assim: "A dupla de frades, que calçava sandálias e vestia um manto de tecido marrom grosseiro de austeridade franciscana, assentiu, mostrando grandes bilhetes cor-de-rosa a título de prova". Então eu quis trazer para quem não conhece como é o hábito franciscano, achei uma foto aqui com alguns frades franciscanos reunidos. Então, a ordem franciscana, ela foi fundada por São Francisco de Assis, e, era uma ordem de muita pobreza, assim, esse que era o carisma dele, digamos, né, esse que era o carisma, então, de São Francisco. Ele queria, assim, a coisa nada, nada de riqueza, coisa super pobre. Então ele andava, assim, praticamente andrajos, tá, ele andava com um manto, assim, marrom, muito simples, muito pobre. Hoje em dia, claro, o manto é um pouquinho mais bem apanhado do que o do próprio São Francisco era, mas ainda fica esse manto que ele é muito simples, o hábito, né, muito simples, e os monges estão sempre de sandálias, tá, porque então, assim, é para ser muito simples mesmo, eles usam somente sandálias e esse hábito marrom. É um hábito que é muito simples, mas eu acho ele bem bonito, ele tem aquele capuz, sabe, é bem emblemático, assim, ele fica com um capuz, tem uns que são bem bicudos lá para baixo, mas enfim, o Daniel consegue levar o cobrador aí na lábia e consegue não pagar, porque realmente era bem pertinho, né, então ele já estava lá em cima e falou: "Ah, não, tudo bem, então eu desço no próximo", só que o próximo já era onde ele queria ir, né. E onde que ficava esse lugar que ele ia, né, o Casarão Aldaia? Ficava no cruzamento da Avenida do Tibidabo com a Rua Román de Macaia. Então eu coloquei aí para vocês o print do mapa, pra gente ver. Então, realmente, o casarão Aldaia, que no episódio anterior eu até coloquei uma foto ali dessa mansão que tem, e realmente é uma casa de esquina. Eu falei: "Ah, parece uma casa de esquina". E é realmente uma casa de esquina. Fica então aí na esquina da Avenida do Tibidabo com essa Rua Romã Macaia. E daí o Daniel desce ali, olha em volta, tal, dá uma olhada no casarão, pi pó e aí ele encontra o tal fulano ali que, segundo o que ele diz aqui, é o porteiro de alguma casa, ele trabalhava na casa de um vizinho ali, pelo que ele falou. Então ele tá conversando ali, o cara estava varrendo, né, e então uma hora o Daniel faz uma pergunta, e aí o texto diz assim: "O porteiro se apoiou na grande vassoura à maneira do pensador de Rodin". Então eu quis trazer essa estátua, ela é muito famosa, essa estátua do pensador aí, mas eu quis trazer uma foto, porque pode ter gente que não conhece. Então essa estátua, que é um homem nu, sentado, e ele tá com o cotovelo direito apoiado na coxa esquerda, e aí ele apoia a boca dele, assim, o rosto dele, na mão direita dele. Então ele tá ali com uma cara bem pensativa mesmo, assim, uma posição bem super pensativa, meditativa, né. E essa estátua então chamou Pensador, e ela foi feita pelo Auguste Rodin, que foi um escultor francês que viveu de 1840 a 1917. A estátua ela foi concluída em 1902, porém ela só foi, exposta ao público em 1904, então tá aí, é uma estátua, de bronze provavelmente, porque hoje em dia ela tem aquela coloração um pouco esverdeada de o bronze ou o cobre, mas talvez seja cobre, né, não sei. Não é aquele material que depois de um tempo vai ficando esverdeado, assim, se você não for limpando, mas acho que é bronze, não sei.
Nessa conversa do Daniel com esse porteiro aí, o porteiro começa a falar várias coisas, tal, e aí tem uma hora que ele cita o sudário, que ele fala assim para o Daniel: "Veja o senhor que parece que encontraram o verdadeiro santo sudário em pleno centro de Sardaniola". Então, eu quis tra que ele estava falando: "Ah, nessa vida tem muitos mistérios", que ele estava falando que achava que a casa era assombrada, o Daniel dizia que não, ele falava: "Ah, não sei, viu, porque tem muito mistério, tal". E aí ele fala isso do sudário. Então eu quis trazer aqui também fotografias do sudário. E o sudário, ele, segundo a crença cristã católica, né, ele é o tecido que serviu de mortalha para o corpo de Jesus. Então depois que retiraram Jesus da cruz, pegaram esse tecido de linho e cobriram o corpo, tal, enrolaram, usaram de mortalha, e aí ele foi enterrado ali naquele sepulcro de pedra, enrolado nesse santo sudário, e depois que ele ressuscitou, então ficou com o corpo dele desenhado, a gente vê o rosto e tal. São imagens bem famosas, mas eu trouxe para quem não conhece. E claro, tem gente que fala que é falso, enfim, aí não vou entrar nesse mérito ou não, tá, mas tá aí, é um tecido muito famoso que fica guardado lá em Roma, tal. Eu acho que tá em Turim, se não me engano. Então eu trouxe uma foto em que tem o close da parte do rosto e o tecido inteiro. Ele tem uns furos, porque ele ficava dobrado e parece que foi queimado, estava no meio de um incêndio e queimou as bordinhas da dobra, então por isso que ele tem uns furos de queimado. E aí o porteiro citou Sardaniola, né, falando: "Ah, parece que acharam o sudário ali em Sardaniola". E aí, Sardaniola é uma cidade bem próxima de Barcelona, e uma dessas cidadezinhas satélites coladas, então eu coloquei aí o print do mapa, a gente vê aí Barcelona, e fica próximo ali daquele bairro de Sant Gervasi, sabe, fica ali perto daquele que eu falei que o Sant Gervasi dava para um parque nacional, então essa Sardaniola fica meio do outro lado do parque. Barcelona fica de um lado e Sardaniola fica meio do outro e pegando um pedaço do parque também. De detalhe é só isso, eu vou trazer um dicionário bem rapidinho. Então a primeira palavra que eu quero trazer é o ordenança, que é uma espécie de soldado, tá, um soldado meio raso, assim, um soldado que tá ali às ordens de alguém, e que aparece aqui. Logo no começo do capítulo, o Daniel vai pegar ali o metrô, né, vai pegar o trem e o funicular, sei lá, que ele vai ali para a estação Tibidabo, e então ele diz assim: "Fiz o percurso em um vagão repleto de ordenanças, empregadas domésticas e jornaleiros que levavam marmitas do tamanho de um tijolo embrulhadas em folhas de jornal". Então, eu quis trazer o que seria ordenanças, porque pode ter gente que não sabe. Depois eu até já comentei do trocador ser o cobrador, né, mas enfim, tá aqui de novo no dicionário, porque não é tão comum em todos os lugares usar cobrador como trocador, tá. Então eu, por exemplo, não, eu deprendi, claro, pelo contexto, mas eu uso cobrador, não costumo usar trocador. Mas tá aí, é o cara lá que coleta o dinheiro, vende os bilhetes no bonde. Eu quis trazer também tísico, eu acho que até já devo ter trazido em outros dicionários, porque de vez em quando aparece, mas tísico é tuberculoso, e aparece aqui: "O porteiro me ofereceu uma imitação ao vivo do som ao qual se referia". É que ele falava: "Ai, parece que eu ouvi uns choros na casa, tá um barulho estranho", e aí o porteiro começou a imitar o barulho. "Deu-me a impressão da ladainha de um tísico cantarolando versinhos". Imagina a cena, né, gente. A última palavra é alcaçuz, porque a gente sempre ouve falar de bala de alcaçuz, essa coisa, aquela uma bala bem preta, assim, às vezes tem umas coisinhas compridinhas, torcidinhas, parece uma cordinha, assim, preta, que é de alcaçuz. E aí eu fiquei curiosa, eu nunca tinha visto como era o alcaçuz, então quis trazer para vocês também. O alcaçuz é uma raiz medicinal e ela tem um gostinho adocicado, então faz doce, faz bala, tal. E aí eu trouxe aí a fotinho das raízes, é uma raizinha mesmo, assim, parece meio corzinha de canela por fora e um pouquinho mais clara por dentro. E a bala, uma das balas que o Daniel deu pro porteiro ali ir abrindo a boca e contando as histórias era de alcaçuz, né, então ele até fala: "O gosto do alcaçuz pareceu lubrificar-lhe um pouco mais a língua sobre aquela história rocambolesca do Palacete Aldaia". E aí acabou, vamos para citações favoritas. Esse capítulo tem muita coisa legal também, eu não trouxe tanta coisa, eu trouxe só 4, mas ele é muito
É os detalhezinhos zafonescos, sabe, que eu gosto muito. É mais, assim, a forma como ele escreve as coisas e tal, então as citações são muito boas por causa disso, é um capítulo muito poético, assim, ele escreve as coisas de uma maneira muito bacana. A primeira que eu quis trazer então, é a seguinte: quando o Daniel entra no bonde, né, ele vê então quem tá ali no bonde, né. 2 frades e uma dama enlotada de pele acinzentada dormiam embalados pelo vai e vem da carruagem de cavalos invisíveis. Então eu trouxe porque eu gostei muito dessa carruagem de cavalos invisíveis, que seria o bonde, né. Então tem aquele sacolejo ali de carruagem, mas como é elétrico não tem cavalo, né, então seriam os cavalos invisíveis. Eu achei bem legal ele colocar dessa maneira. Depois também ainda na escrita do Zafón, quando o Daniel chega ali na porta do Palacete Aldaia, ele começa a olhar, tal, e ele tá observando, então tem um portão antigo, tarari tarará, e aí ele diz assim: "Um rastro de ferrugem sangrava do orifício da fechadura da portinhola". Então eu gostei muito desse sangrava, é um verbo, assim, sabe, mas pra mim fez tanta diferença, me deu uma imagem visual, assim, muito específica, realmente, daquela ferrugem escorrida que parece que tá sangrando, e, são coisas que me surpreendem, assim, na escrita dele, e eu gosto muito. Aí eu trouxe uma situação um pouquinho mais divertida, que é quando o porteiro lá, né, o cara tá conversando com o Daniel e ele vai contando sobre a família Aldaia, ele fala assim: "Ah, parece que o filho mais velho foi pra Argentina, depois que eles perderam dinheiro aqui, sei lá", e aí ele diz assim: "Parece que tinham fábricas lá", na Argentina no caso, né, "gente de muito dinheiro, esses sempre caem de pé". Aí eu gostei desse, sabe, que ele tá falando assim: "É, os ricos nunca se dão mal", tipo, mesmo quando o cara perdeu, né, o dinheiro e o prestígio em Barcelona, ele foi pra Argentina, porque lá ele tinha fábrica, então quer dizer, ele perdeu tudo pero no mucho, né. E nossa última citação, que é uma citação muito poética, que é o parágrafo final do capítulo, é a seguinte, né, o Daniel tá voltando pra casa já e ele olha a uma foto, né, aquela foto em que a moça aparece na frente do do palacete e que ele imagina que seja a Penélope, né. Então ele coloca: "Imaginei um Julian Carax da minha idade segurando aquela fotografia, talvez na sombra da mesma árvore que me protegia. Quase podia vê-lo, sorridente e seguro de si, contemplando um futuro tão amplo e luminoso quanto aquela avenida, e por um instante pensei que ali não havia outros fantasmas senão os da ausência e da perda, e que aquela luz que me sorria era emprestada e só valia enquanto eu pudesse sustentá-la com o olhar, segundo a segundo". Gente, eu achei, nossa, eu me arrepiei, assim, porque eu achei tão bonito essa frase final, assim, que a vida da gente é emprestada, né, a luz que seria a vida, né, a luz que a gente está enxergando, é emprestada e um dia vai acabar realmente, então ela só vale enquanto a gente está aqui, conseguindo olhar essa luz olho no olho, né, segundo a segundo. Então, quando ele fala desse fantasmas da perda e da ausência que estavam ali no palacete, é isso, né, o porteiro estava falando: "Ah, a casa é mal assombrada", e aí ele fala: "Besteira, né, não tem essa de fantasma, os fantasmas que tem aqui são de ausência e de perda". Então achei uma maneira muito bonita de terminar o capítulo, muito poético. Zafón sempre consegue me emocionar e me arrepiar. Então fiquem com essa belíssima citação, e eu vou encerrando por aqui hoje. Me segue nas redes sociais, episódios saem todas as segundas-feiras às 10 horas da manhã. Me segue lá no YouTube, @sombrinha no vento, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha com seus amigos, comenta lá alguma coisinha sem dar spoiler. Me segue também no podcast, procura aí no seu agregador favorito por A Sombrinha no Vento, segue, compartilha, faz resenha, dá 5 estrelinhas, o que der para fazer. Me segue também no Instagram, em @sombrinhanovento, e no Twitter também em @sombrinhavento. Beijo para todo mundo, até semana que vem e tchau.